Carnaval 93. Oferecimento Skin Cariol. Skin Cariol é muito mais cerveja. VASP, a melhor distância entre dois pontos. Aí a Marquês de Sapucaí, com as imagens da Acadêmicos da Rocinha. Pelo segundo ano carnavalesco, Carlinhos Andrade faz o enredo da Rocinha. Quem não se lembra dos enredos da São Clemente? Enredos que colocam sátira nos temas que ele trabalha. Carlinhos ficou 10 anos na São Clemente. Esse ano ele inova outra vez. Ele descobriu na Rocinha que eles sabem o que é uma ópera. Quem foi Wagner? Quem foi Tristão e Isolda? Carlinhos sempre quis que esse cidadão sofrido, morador da Rocinha, favelado por necessidade e que nas horas de lazer leva para a Avenida Tristão e Isolda uma ópera no asfalto. Carlinhos, nesse enredo, participa, especialmente, ele trouxe para esse trabalho a participação de uma pessoa que está aí na onda. A prefeitura até colocou um teatro nas mãos dele, que foi o responsável lá por um dos teatros. Eu vou me lembrar já o nome dele, o Gerald Thomas. Pronto, falhou a memória, mas agora já lembro. Vamos ver agora, enquanto a gente não fica só com as imagens da Rocinha, o material que nós preparamos apresentando para vocês de todo o Brasil o trabalho dessa escola, Acadêmicos da Rocinha. Vamos lá. Enquanto em outros barracões impera a corrida contra o tempo, a galera da Acadêmicos da Rocinha só quer saber mesmo de sombra, água fresca e muita descontração. Foram 40 dias de trabalho duro, mas graças à organização e à garra dessa moçada da Rocinha, tão jovem quanto a escola, tudo ficou pronto 3 dias antes do previsto. Recontar o drama de amor de Tristão e Isolda, transformado em ópera por Wagner, é como viajar no tempo e no espaço. Afinal, para o carnavalesco da escola, amor é amor em qualquer época ou lugar. Tristão e Isolda é uma obra, é uma história de amor e, portanto, aconteceu em 1400, como aconteceu depois de 1500, como aconteceu com Romeu e Julieta, entende? Como acontece em Madureira, na Rocinha, nos Estados Unidos. Diariamente existe um caso de amor, um drama de amor. Nós fizemos uma pesquisa em cima de um drama de amor e fizemos uma transposição para a Rocinha, para aqui, para a nossa realidade de hoje, da Rocinha. Vamos falar com a Glauce lá na concentração. Alô, Glauce. Olha, essa história de ópera no asfalto parece que deu a maior miscelânea. De um lado aqui na Acadêmicos da Rocinha a gente vê figuras de Bumba Meu Boi. Como toda ópera que se preza tem uma orquestra, vamos até ela. Essa daqui é a bateria da Acadêmicos da Rocinha. Ô Braz, que história é essa de ópera no asfalto? Tem alguma coisa a ver a bateria com uma orquestra? Tem, porque tudo é som, é ritmo e a bateria é um ritmo. Então já tentaram até introduzir o violino na bateria, entendeu? De repente é uma coisa que poderia dar certo, não sei, é coisa do futuro, mas os instrumentos estão aí, cuíca, pandeiro, tamborim, gogô, marcação, e o carnaval é essa maravilha toda que nós estamos vendo aí, e vamos levando, né? E como é que ia ficar um batuque numa ópera? Eu acho que ia ficar legal. Mais ou menos como? Mostra aí. É isso aí. Rede OM, você, carnaval de primeira. Cristina Rego Monteiro. Isso, Glauce. Então estamos aí com as imagens da Acadêmicos da Rocinha. Vem chegando, se aproximando aqui do nosso ponto de observação, que fica exatamente no ponto de observação dos jurados. É uma posição privilegiada, porque daqui, pelo menos, que valem os pontos que determinam quem fica, quem sobe, quem desce do primeiro grupo, né, Jorge? E a Rocinha está chegando, querendo inclusive subir. Vem com a evolução daqui da Sinop, da comissão de frente. É uma comissão de frente que eu acho que é com burrinho, aquelas coisas do Arlindo, do saudoso Arlindo Rodrigues.
saudoso Pamplona, no Salgueiro, que fazia tão bem esse tipo de carnaval. A coisa fantástica. Tá vindo aí a Acadêmicos da Rocinha. É um pouco fácil, é muito fácil. Essa é uma história da Idade Média que foi transformada numa ópera com a autoria do nosso grande Geraldo Thomas. Aí o Geraldo deu a ideia para o nosso carnavalesco Carlinhos de Andrade em transformar essa ópera em samba, no caso, como ela estivesse acontecendo na Rocinha. Daí que nós fizemos a história contada como se fosse hoje, Tristão e Isolda, na Rocinha como fosse personagem da Rocinha, e daí virou samba. E aí está. Ô Jorge, será que ópera combina mesmo com carnaval? Ou essa é uma ideia muito ousada? Olha, o carnaval é uma ópera, o teatro é uma ópera, e a alegria do povo é uma ópera por toda a vida. Tá bom, boa sorte pra Rocinha então. Rede OM Você, carnaval de primeira. Cristina Rego Monteiro. É ópera ou não é ópera o carnaval, Jorge Coutinho? Olha, eu sou um radical, eu sou o tradicional. Eu acho muito difícil, porque o enredo, pra mim, Cristina, o componente tem que participar, é como uma peça no teatro. A pessoa tem que saber o que está rolando na cabeça do cara, porque ela tem emoção. Por que o Império fez um desfile bonito? Porque é a história do Império. Essas pessoas foram componentes dessa história, participaram dessa história. Então, quando a pessoa tem a história em si, conhece a história, é muito mais fácil você, como componente, cantar, porque você canta uma coisa que você está sabendo. Entende? Quer dizer, de repente, eu não sei se essa coisa foi passada para a comunidade, qual é, sabe, a filosofia da ópera, o que não ópera. É muito difícil. Essa coisa do carnavalesco que sonha e que viaja e que vê um sonho, que vê uma lua, isso é meio enrolado, é meio difícil. Então eu não sei como a comunidade vai aceitar esse tipo de carnaval. Agora, é uma comunidade de garra, é uma comunidade que tem um pé no chão, é uma escola nova. Ela tem os seus problemas também de ser nova, ela não tem muita intimidade com isso aqui. Tem que ter intimidade. O Império chegou aqui cheio de intimidade. Mesmo assim se machucou, estourou 3 minutos aí no tempo. Você imagine uma escola que perdeu 4 minutos para entrar no 3. E agora vem aí o Acadêmicos, agora vem com força, vem com muita evolução, muito visual. Eu acho que vai dar um bom desfile. O autor do enredo é Mirim, Valdir Grande, Soca e Neguinho da Gávea. Compositor do samba, Jorge Amaral Fernandes da Silva, Valdir Pinto, Maurício Fagundes da Silva e Douglas Henrique Silva. Os puxadores do samba são José Augusto Tomás, Zezé, e o Geovaldo Norberto dos Santos Riqueza, Nilton de Oliveira Alves e Espiraçu da Costa. Os principais destaques são a Diva Lucinha, Moisés Jardim e Luiz Nese. O número de componentes, 1.900. Alas, 23. 7 destaques e 4 carros, número máximo obrigatório. E a Rocinha tem condições de botar 10 carros, né? Porque isso não é problema para a Rocinha. A alegoria não é problema para a Rocinha. Vamos lá com Cláudio Starek. Cláudio, quais são as notícias que você me dá? Acadêmicos da Rocinha também chegou para valer. Olha só como está a comissão de frente. São guerreiros, representam Oxum. Acadêmicos da Rocinha foi fundada em 88 e nos 5 carnavais que disputou, ganhou 3. Por isso está sendo considerada o grande azarão desse desfile das escolas de samba e promete surpreender aqui na Avenida Marquês de Sapucaí. A escola vem muito bem, com o enredo Tristão e Isolda, uma ópera no asfalto, que é uma adaptação de Geraldo Thomas e que representa um drama de amor e da felicidade, mas ao mesmo tempo é o drama da infidelidade e da traição. É isso aí, daqui a pouquinho vocês vão ver Acadêmicos da Rocinha entrar na avenida. Rede OM Brasil, carnaval de primeira. Estamos vendo aí o início, é a viagem de Tristão, trazendo a noiva pro tio. Vai buscar Isolda em terras distantes. Jorge Coutinho fica rindo aqui de mim. É o enredo, Jorge. Isso lido pela tua voz é uma coisa fantástica. Mas quando chega ali no momento, a gente fala do raio laser, né? Agora que você falou, olha, vê um vulcão e dentro tem um raio.
Até agora eu tô esperando o raio laser do Cascadura. O raio laser não pintou. Não pintou o raio laser, nem o vulcão. Nem o vulcão. Não, mas a espada de Tristão e a Isolda estão aí. O presidente administrativo da escola, Luiz Carlos Batista, que deu uma injeção de recursos para a escola vir disputando um lugar na avenida, e a escola vem rica, pelo que a gente pode ver daqui. Ele é suplente a vereador, acho que é o primeiro, uma coisa assim, foi candidato a vereador, teve uma boa votação. Rede OM, você, carnaval de primeira. Aí uma imagem dos camarotes. Olha que bonita, Jorge, a evolução dessa ala dos cavalos. É a comissão de frente da escola. É a comissão de frente que vem evoluindo. Uma comissão bonita. Mas isso aí eu já vi no Salgueiro há muito tempo, quer dizer, esse tipo de imaginação, de burrinho e tal. E o Arlindo fazia isso, volto a falar, com bom gosto. Porque o Arlindo e o Pamplona, ele conseguia fazer, quer dizer, eles criaram essa coisa de carnavalesco em escola de samba. Mas eles tinham um bom gosto, quer dizer, uma coisa ele pegava o negro, botava um negocinho na orelha, um negocinho aqui, sabe, no umbigo e tal, e os caras ficavam uma maravilha. Quer dizer, enredos fantásticos no Salgueiro, Chico Rei, Chica da Silva, aquelas coisas bonitas. E o Salgueiro realmente é uma escola bonita, uma escola de garra. Coisa que as pessoas hoje não conseguem, porque bota a escola muito pesada, a escola precisa ser leve, o pessoal precisa brincar o carnaval. Quer dizer, o cara põe muito, é muita pluma, é muito peso, é muita coisa, é muito, sabe, é uma, você sente essa coisa compacta na televisão, é muito bonito, mas pro componente que tá ali desfilando é uma coisa muito pesada. Vamos ver como é que vem o acadêmico. Eles transformaram, eles pegaram, fizeram um paralelo entre a história de Tristão e Isolda, que é uma história de amor, que envolve ciúme, envolve mistério, envolve magia, e transportaram para o reinado da Rocinha, para o reinado do Vidigal. Agora, os cavaleiros vieram com fita de antigamente e muito brilho. Acadêmicos da Rocinha já é a 5ª escola a desfilar. Nós já assistimos aqui pela rede OM de televisão numa demonstração da importância, do reconhecimento da importância do carnaval carioca, desse grupo de pessoas que desfila já tradicionalmente antes do time de frente, seja o nome que tenha, que a cada ano parece que tem um nome novo. Era o primeiro grupo, agora é grupo especial. O que importa é que é um estágio de transição das escolas para escala de primeira grandeza. Nós já vimos aqui essas escolas tentando ir para o primeiro posto. Mocidade Unida de Jacarepaguá, Acadêmicos do Tubango, Arrastão de Cascadura, Império Serrano e agora Acadêmicos da Rocinha. Depois vem São Clemente, Unidos do Jacarezinho e fechando o desfile de hoje, a Escola de Samba Tradição. Você sabe que toda vez que eu vejo um carro desse alegórico, eu fico preocupada com aquele pessoal que pula e sacode aquelas estruturas laterais. É porque, geralmente, agora o pessoal da técnica, os engenheiros estão verificando os carros. Porque houve um acidente, já houve vários acidentes com esses carros, porque geralmente essas Ferrari ficam velhas, podres, eles aproveitam por outro carnaval, mas agora está tendo uma revisão. Eu acho que tem o corpo de bombeiro que está fazendo essa revisão. Mas
esse sacudir realmente mete medo. A altura não é muito, né? Não é aqueles carros tipo Joãozinho 30, aquela coisa, até que tá baixinho. Lembra aquele que caiu, o carnavalesco Rosa? Despencou lá de cima, Mauro Rosa. No carnaval que nós estávamos fazendo, né? Numa outra emissora. Entrevistar ele, dizer, você não tá com medo de cair? Ele falou, não. Ai, meu Deus do céu, depois ele caiu. Mauro Rosa, que também tá lá de cima, olhando o nosso carnaval aqui, lembrando disso aqui. Ele que sonhava com a Sapucaí, né? Sonhava em ficar em cima desses carros. Aí, esse é o dragão que Tristão venceu para poder levar Isolda, porque a história é que Isolda seria sacrificada ao dragão. Então ele vai, vence, leva Isolda para casar com o tio. Nesse meio tempo, a mãe entrega um frasco, uma poção misteriosa. Quem bebesse a poção ficaria profundamente enamorado durante 3 anos, da primeira pessoa que visse. Aí o Tristão foi beber a poção junto com Isolda e a história continua. No decorrer do desfile, aguardem o próximo capítulo. Eu confesso que para entender o enredo eu tive que ler 2 ou 3 vezes. Agora imagine isso na cabeça da Marli. Marli é uma passista que tem na Rocinha. Não, uma excelente passista. Imagine isso na cabeça da Marli. A Marli é toda estourada. A Marli, nessa hora, a Isolda bebe, ela vai lá, sai uma tal e bebe. Rede OM, você, carnaval de primeira. VASP, a melhor distância entre 2 pontos. Jorge, eu acho que você que falou tanto na comissão de frente tradicional vai levar uma chupetada desses cavaleiros daqui a pouco. Tudo indica que eu serei vítima. Eles vieram aqui na nossa direção, eu cheguei a temer pela sua integridade física. Não, mas, honestamente, se a comissão de frente conta a ponta, não deveria contar a ponta a comissão de frente, porque a finalidade da comissão de frente é apresentar a escola. Não é um show à parte. Quer dizer, o trabalho que foi feito. Quer dizer, essa é a função de uma comissão de frente. Colocar ali uma coisa mais tradicional, mais leve, colocar isso como fantasia, porque não justifica deixar a comissão de frente com o ponto, fazendo coreografia, e tirar o ponto de mestre sala e porta-bandeira. Quer dizer, ela cair novamente com mestre sala e porta-bandeira. Mas tá aí a comissão de frente evoluindo, sinal muito bonita. Você sabe que tem um grupo de rapazes que eles fazem coreografia de várias escolas de samba, eles saem em várias comissões de frente. Os caras, hoje é aqui, amanhã é lá, vão lá, já sabem tudo. A comissão de frente? Comissão de frente. Ensaiam. Comissão de frente. Mas a comissão de frente não tem que ter um vínculo com a escola? Mas é isso que eu tô te falando, mas não tem. Não tem porque o cara contrata. Ele vai e pega manequim, 1,80 m, mulata ou loura, sei lá. Quero 15 mulheres. Aí pega 15 mulheres e põe na comissão de frente. E é um desrespeito ao trabalho da comunidade. Aí não dá pra dizer que a razão da retirada dos pontos do Mestre Sala e porta-bandeira é dinheiro. Não é dá, dinheiro. Não dá. Entendeu? É isso que eu tô falando, não dá pra isso. Porque tem pessoas que são esses rapazes bonitos aí, a negrada de 1,90 m, sem barriga, dentes certinho. Olha, então é tudo contratado. É a comissão de frente que passa o tempo todo ensaiando. Amanhã vão dar, sábado, domingo e segunda vão dar show aqui na Sapucaí. Agora vem ensaiando a tempo, é um balé, uma coisa é coreografar. Aí de repente tira ponto do mestre sala e porta-bandeira. Olha, são 29 minutos transcorridos. Aí o Luiz Carlos tá aí. Luiz Carlos Batista, o presidente da escola.
Aqui o carro que comemora a conquista de Isolda. Cristão conquista Isolda. São os guerreiros aqui que auxiliaram nessa conquista, fazendo exibições para os jurados da Marquês de Sapucaí. Capítulo agora da novela. Quando Tristão consegue finalmente conquistar Isolda e eles bebem a poção mágica, eles se enamoram e o rei começa a desconfiar por que Tristão está sempre tão perto de Isolda. Um dia ele encontra os dois adormecidos e vê uma espada que é símbolo de castidade entre os dois, deitados na relva, e se sente culpado por ter desconfiado de Tristão. Perdoa os dois e Tristão, então, na sequência dos acontecimentos, se casa com uma outra Isolda. E as duas Isoldas, em ciúmes, criam uma situação difícil. E para fugir dessa situação de sofrimento, Tristão vai procurar outros dragões em terras distantes para lutar contra eles.
você, Carnaval de Primeira. Alô, Helena! Novidades pra nós? Ok. Acadêmicos da Rocinha, nós estamos aqui ao lado do presidente. Essa escola existe há apenas 5 anos, gente. Vocês vieram pra avenida pra brigar mesmo? Olha, com toda a garra, toda a vontade, um lindo carnaval. Acho que a Rocinha esse ano vai vencer, já tá merecendo. É importante, quer dizer, o carnaval, a proposta de vocês foi fazer com que mais cultura pro povo, quer dizer, Tristão e Isolda, uma ópera, um clássico, quer dizer, a maior favela da América Latina sabe contar a história de uma ópera, não é verdade? Sem dúvida, foi uma sugestão do Geraldo Thomas, da adaptação do nosso carnavalesco, e a coisa foi fluindo. Hoje a Rocinha já tem um bom conhecimento, inclusive da ópera, pelo menos da história da ópera, e o que nós fizemos foi uma grande brincadeira, uma grande fantasia e uma grande adaptação. A Rocinha vai arrasar nesse carnaval. Vocês fizeram um carnaval muito caro. Não, esse ano não. Aproveitou-se muita coisa do ano passado, que havia sido caro o carnaval, e com o trabalho, com muita habilidade, com o talento dos nossos profissionais, a coisa aconteceu bem. Qual foi o maior problema que vocês enfrentaram para vir hoje para Marquês de Sapucaí? Nenhum. A Rocinha veio tranquila, sossegada, fez uma boa concentração, entrou na hora certa, está desfilando bem. Maravilhoso para a cidade, para a Rocinha, para todos nós. É isso aí. Rede OM Brasil e você. Carnaval de Primeira. Estão vendo aí o carro alegórico? Não, Unidos da Rocinha. Acadêmicos da Rocinha. Vem mostrando Tristão e Isolda lá em cima. O rei, que na história virou Marcos do Laboriú. Olha, Jorge, se 50% da escola souber me contar esse enredo, eu acho que foi um trabalho fantástico de divulgação. Eu acho que sim, o trabalho da mídia acho que funcionou, se falou demais. Eu acho a escolha muito enrolada na cabeça das pessoas. Tá ali a Maria Augusta, que no outro dia estava falando também do novo tom da Beija-Flor, o azul do Joãozinho não é o azul dela. Eu digo, meu Deus, a cabeça daquele pessoal não vai entender nada disso. Não, cara, sabe, agora a Isolda, aí tá aí. E eu esperava mais da Acadêmica da Rocinha. Eu esperava, é uma escola, essa escola veio com muita garra, ela veio, chegou aqui e acho que vai empacar nesse grupo, porque ela não vai dar para o Acadêmico não. Não, porque agora vem aí vem a São Clemente, depois da São Clemente vem o Jacarezinho, vem a Tradição que tá brigando pelo título, amanhã também tem a Cabo Sul brigando pelos títulos, enfim, tem a Santa Cruz brigando pelo título também, e a Rocinha não veio com o carnaval para brigar pelo título. Muito espaço, já começou a dar o espaço, sabe, a escola não está compacta. Já que mestre Sala e porta-bandeira não está contando pontos, vamos fechar a escola, não tem nada que deixar esse espaço para mestre Sala e porta-bandeira, isso não existe mais. Quer dizer, vamos embora, mas tá aí, a escola está lenta, está arrastada. É uma pena que aquela comunidade tão bonita. Você já passou ali pela Rocinha, à noite, ali quando você vê a Rocinha acesa? Tudo brilhante. É um negócio que parece um céu, né? Aquelas luzes, aquelas coisas. É fantástico aquela fase. Aquela comunidade é muito bonita, realmente. Bonita e unida. É bonita e unida. É uma comunidade muito bonita.
É muito interessante como é que coexistem essas realidades, esses mundos. O que traz essas pessoas para a avenida? Como é que é a vida delas fora daqui? Como é que é a vida delas aqui? O que provoca tudo isso acontecer? É um emaranhado que não é brincadeira. Tinha até uma música do compositor Candeia que ele diz o seguinte: negro acorda, é hora de acordar. Enfim, como é uma letra muito longa, em que ele tem frases que ele diz: faça da sua Maria uma rainha de todos os dias. Deixe de ser rei só na folia e cante o samba na universidade e você verá que seu filho será um príncipe de verdade. Na realidade, o que essa comunidade pensa quando você bota uma roupa dessa é que você mesmo é um sonho sonhado aí desses carnavalescos. É o momento que você tem de ser de 60 mil, uma hora você é um príncipe, uma hora você é uma rainha, enfim. É impressionante, Jorge, porque quando entrou o Império Serrano aqui, a gente sabe que a vida dessas pessoas não é um mar de rosas. Agora, as pessoas conhecidas, que você sabe um pouco mais a respeito da vida delas, e a vida é complicada. Aí quando chega aqui, é um rei. É um rei. Impressionante. É impressionante, você é um rei dentro de uma hora. E o Candeia, que era um sujeito visionário, ele falava... O Candeia, que era um sujeito visionário, dizia o seguinte: deixe de ser rei só na folia e faça da sua Maria uma rainha de todos os dias. Ele acha que realmente isso aqui é um Candeia, né? Isso é um momento. É um momento realmente. Quer dizer, o cara botou aí 365, né? Dias do ano, é isso? Botou os dias, tá aí tudo hoje, uma hora aí na avenida. Todo o trabalho de uma comunidade. Por isso que isso é uma coisa muito, carnaval é uma coisa muito séria. Como dizia o meu senhor Valdinar Ranulfo, carnaval é coisa séria. Excelente Valdinar Ranulfo, excelente amigo teu, jornalista. Esse sabia tudo de samba também. Carnaval é uma coisa séria, não se deve brincar com essas coisas. Quer dizer, então tá aí uma comunidade que veio, sair da Rocinha para estar aqui. Uma hora dessa, você não tem condição. Quer dizer, é uma coisa, como você colocou, é um motivo muito grande dessas pessoas chegarem até aqui. A escola não é uma escola muito grande, né? São 43 minutos de desfile e a escola acabou aqui na frente do palanque dos jurados. É a velha guarda da escola, quer dizer, uma velha guarda jovem, que é uma escola jovem. Ela foi fundada em 88? 88, então não... Eu falo, durante a São Clemente eu não estarei ao teu lado, infelizmente. Eu vou contar como vem a São Clemente. Explica por quê. É porque eu vou desfilar no Jacarezinho e tem que ir para concentração, porque eu tenho que armar uns esquemas lá da ala da nossa irmã Dulce Alves, a ala dos amigos da Dulce. Então a gente vem no final da escola sem nenhuma pretensão. E eu tenho que ir pra lá. Querida amiga jornalista Dulce Alves. Então eu tô indo para lá e eu batendo papo com a São Clemente, com o pessoal da São Clemente, que eu moro em Botafogo e gosto muito da São Clemente. E eu sempre brincava muito com o Manuel Alves, que trabalha numa outra emissora, que coordena o carnaval de uma outra emissora. A gente vai falar: Manuel Alves, o negócio é a São Clemente tá sempre no grupo especial, que aí vão dar uma quadra para São Clemente. Não vão ensaiar perto da nossa residência. Então eu espero que a São Clemente faça um excelente desfile e que o nosso prefeito dê uma quadra para São Clemente. Porque a São Clemente não tem quadra, ela está ali no Manequinho. E para você, e ensaia todas as sextas-feiras no Manequinho. E para você ir pro Manequinho, tem uma passagem subterrânea ali, tá sempre suja. Aproveitar, não estou falando mal de ninguém. Eu vou pedir a alguém que limpe aquela passagem subterrânea ali de Botafogo, porque é terrível. Qualquer chuva aquilo fica cheio. As senhoras querem passar para caminhar, para levar a criançada para nadar, não conseguem passar. Então, eu vou pedir a São Clemente que faça um carnaval bonito, porque aí Botafogo fica mais badalado, todo mundo vai para Botafogo, a gente aí vamos começar a cobrar coisas da nossa comunidade também. Olha, Cristina, até já. Tá, meu amigo. Até já, um abraço. Bom desfile. E você faça uma boa narração. Tá bom.
Jacarezinho. Carnaval tem Exato. umas coisas muito interessantes. Essa escola que vai entrar agora, São Clemente, ela tem as cores do Peñarol, do Uruguai. Porque os fundadores, uma vez, tinham outras cores, azul e branco. Mas uma vez, eles assistiram um jogo de futebol com Peñarol, muitos e muitos anos atrás, gostaram da cor, votaram e resolveram trocar. Ficaram com as cores do time uruguaio. Helena, você tem alguma coisa aí pra gente, Helena? Esse é o som mágico. Esse é o som mágico da bateria da Acadêmicos da Rocinha, que não deixa ninguém ficar parado, não deixa mesmo. Olha, eu aqui também já entrei no samba. Nós estamos aqui ao lado da Márcia, que é a beleza que representa a bateria da Acadêmicos da Rocinha. Márcia, é muita responsabilidade representar uma bateria, ser rainha de uma bateria? É bastante. É bastante a responsabilidade, porque você não pode dar mole, porque qualquer pessoa quer qualquer furo, né? Então quer dizer, você tem que prestar atenção em tudo. Você tem que cuidar de tudo de si na avenida, mesmo que você acabe no final desmaio, acontecendo qualquer coisa. Mas que você se exponha com a bateria e mostre a sua beleza e a sua bateria, que é a coisa mais linda que temos no Acadêmicos da Rocinha. É isso aí, olha só essa empolgação. Vamos ver agora como é que você representa. Vamos lá. Olha aí, é a rainha da bateria da Acadêmicos da Rocinha, mostrando aqui o que é que ela faz na passarela do samba. É Rede OM Brasil e você, carnaval de primeira. É com você agora, Cristina, vai daí. Ok, Helena. A próxima escola que vai desfilar é a São Clemente. O pão nosso de cada dia é o tema do enredo. É a única escola, São Clemente, a única escola de samba da Zona Sul que já integrou o grupo especial durante vários anos e agora está no grupo 1. Alimentação e miséria são os pontos principais do tema que a escola vai cantar na avenida. São Clemente é a 6ª escola a desfilar. Hoje vou mostrar para vocês por que ela conseguiu esse lugar. Vou falar um pouquinho dessa escola. Mas por enquanto nós vamos mostrando as últimas imagens da Acadêmicos da Rocinha. Está fechando o desfile dentro do tempo regulamentar. São 48 minutos transcorridos. Com certeza, no quesito cronometragem, ela não terá problema. Vamos ouvir um pouco mais do samba dessa escola que desfilou com tranquilidade, harmonia, mostrou o trabalho que desenvolveu com tranquilidade na avenida. Autorizou
Samba Acadêmicos da Rocinha. Tem as cores verde, azul e branco. Sede lá na Rua Berta Lutz, em São Conrado. Barracão na Rua Bento Ribeiro Dantas. Presidente administrativo Luiz Carlos Batista. Carnavalesco Carlos Andrade Azevedo. 1.900 componentes desfilaram aqui na pista e saíram antes, inclusive, quase 10 minutos antes do tempo regulamentar. E olha que eles entraram atrasados na pista. Eles entraram transcorridos 4 minutos já do momento em que foi dado start no relógio da cronometragem. Então, essa escola é pequena e é uma escola que foi com ritmo, porque sobrou tempo. O que você achou desse desfile, Tasso? Olha, ô Cristina, amigo da Rede OM, eu quis assistir o desfile da Rocinha mais lá de perto para sentir o porquê de algumas coisas que estão acontecendo com a Rocinha. Uma escola que surgiu praticamente em função dos problemas policiais acontecidos há alguns anos atrás na favela da Rocinha. E a partir daí, a escola, desde o grupo de acesso até chegar ao grupo 1, ela foi sempre a campeã, foi sempre a vencedora dos desfiles em que ela se apresentou. No ano passado, era um ano político e o Luiz Carlos Batista, presidente do Acadêmico da Rocinha, tinha pretensões de se eleger vereador aqui no município. Então o que aconteceu? Ele investiu pesado, jogou pesado para fazer a Rocinha ganhar o título, o que fatalmente lhe garantiria preciosos votos na eleição de outubro último. Mas muito bem, não aconteceu, ele se retraiu. Com que ele se retraiu, a escola, o componente da Rocinha, também se retraiu. E em função disso, com um enredo meio complicado. Super complicado. Isso aí da cabecinha meio escalafobética do Gerald Thomas. E, para quem não sabe, é o marido da Fernandinha Torres. Mas é um enredo muito comprometedor, muito difícil, que é bem esquisito. Se juntou alhos com bugalhos e acabou não dando em nada. E outro detalhe muito interessante que eu estava observando, o diretor de bateria estava mais preocupado, o diretor titular da bateria, estava mais preocupado com a rainha da bateria, por sinal uma mulata muito bonita, do que com a própria bateria, que deixou na mão do Caíca, que é massagista de futebol e que é da bateria. Ok, Helena, vamos ver o que você traz pra gente aí da pista. É a vida quando te pé no ai. Não dá mais, não tenho mais nada. Alô, Carlinhos! E aí? Ok, gente, Acadêmicos da Rocinha está chegando a apoteose, daqui a gente ainda dá pra ver, olha lá, está chegando a apoteose, essa escola tão novinha, que está querendo entrar na briga para ganhar o carnaval e subir para o grupo 1. Vai ser uma briga feia, mas a Acadêmicos da Rocinha está garantindo. Tudo calmo no carnaval da Acadêmicos da Rocinha, nenhum carro com problema, ninguém passou mal. Agora assume a cabine da Rede OM de televisão. É o carnaval de primeira para todo o Brasil. É isso, Helena. A gente vai para o comercial e volta já já com vocês aqui na Marquês de Sapucaí. Rede OM, você, carnaval de primeira. Vocês estão vendo o pessoal da VASP fazendo manutenção. VASP, um sorriso no céu. Carnaval 93. Oferecimento Skin Cariol. Skin Cariol é muito mais cerveja. VASP, a melhor distância entre 2 pontos. A loira mais gostosa de tudo.
Não importa onde você esteja, Skin Cariol é a loira mais gostosa. Skin Cariol é muito mais cerveja. Se o carnaval mexe também com o seu estômago, vá de Sorrisal. Sorrisal, o som do bem-estar. Estude no Hélio Alonso e põe o seu nome no listão. Hélio Alonso, o curso pré-vestibular que mais aprova no Brasil há 40 anos. Inscrições abertas Centro, Botafogo, Madureira e Meia. Pré-vestibular Hélio Alonso. Estude e põe o seu nome no listão. Churrasco feito na brasa tem o melhor sabor. Variados, deliciosos pratos à la carte é mais uma opção. Um buffet de frios e saladas frescas é o melhor complemento. Cestares Churrascaria. Ar-condicionado, bom atendimento, chopp gelado e muita fartura são algumas das nossas mordomias. Churrasco na brasa e o menor preço da cidade são as vantagens que a Cestares lhe oferece. Confira pelo telefone 580-3562 ou pessoalmente. Cestares Churrascaria. Pati Vidros derruba a inflação. Grande variedade de jateados, quadros e espelhos moldurados. Não perca esta ótima promoção. Venha correndo, é por poucos dias. Aceitamos Credicard e pré-datados. Rua Carolina Machado 982, em frente à estação de Oswaldo Cruz. Telefone 359-3405. Pati Vidros. Se o carnaval mexe também com o seu estômago, vá de Sorrisal. Sorrisal, o som do bem-estar. Agora você vai conhecer a loira mais gostosa de tudo. Não importa onde você esteja, Skin Cariol é a loira mais gostosa. Skin Cariol é muito mais cerveja. Completa, ao vivo, desfile das grandes sociedades e escolas de samba de Florianópolis. Neste domingo, a partir das 9 da noite, com flashes exclusivos do baile do Saara no Monte Líbano, no Rio de Janeiro. Venha com a gente pra alegria. Rede OM Brasil, Carnaval de Primeira. Muito bem, voltamos ao vivo aqui da Marquês de Sapucaí, Rede OM com exclusividade na Passarela do Samba, acompanhando o desfile das escolas de samba do Grupo 1. Vamos à concentração, vamos ver o que está aprontando agora o Paulo Silvino. Vem de lá, Paulo. E atenção, a coordenação de comunicação vamos social então à apresentação da próxima escola a desfilar. São Clemente é a próxima escola. Vamos à apresentação, o que ela vai fazer daqui a pouco aqui na Marquês de Sapucaí. A São Clemente é uma escola com características bem peculiares. É a única que surgiu no asfalto e não numa favela carioca. E também a única da Zona Sul do Rio que já esteve no grupo especial. Nesse carnaval, a São Clemente desfila com 2.000 figurantes e 4 carros alegóricos. Alguns deles já começam a ser levados para a Marquês de Sapucaí. O de maior impacto deve ser o carro Ceia dos Miseráveis, da turma que come o pão que o diabo amassou. No ano passado, a São Clemente ficou em 7º lugar no desfile das escolas do Grupo 1. Mas esse ano, o carnavalesco já está pensando em colocar a escola de volta aos trilhos rumo à estação do Grupo Especial. E se depender
Desse carro alegórico, o trem do Boia Fria, a passagem já está garantida, com direito a comida e surfista de trem para animar a viagem. Aqui, ninguém tem privilégio. Na reta final, todo mundo trabalha. E até o puxador do samba tem que mostrar versatilidade para puxar o que vier. O pão nosso de cada dia, mas quando diga lá, o imigrante italiano ao nosso povo incentivou o consumo do pão no Brasil. A panificação se expandiu. Tem pão de ló, tem pão francês, mas o que vale é o gosto do freguês. Tem pão de ló. Aí você curtiu um pouco da apresentação da São Clemente, inclusive com o Quinho dando uma palhinha do samba do São Clemente, a próxima escola desfilada aqui na Passarela do Samba. Mas agora vamos curtir um pouquinho do Carnaval de Florianópolis, Santa Catarina, na rede OM Brasil. E aqui no baile do Clube 12 de Agosto ninguém resiste à folia. Todo mundo caiu no arrastão da folia. E nem a majestade do carnaval, o Rei Momo, escapou. Nós vamos conversar com o Hernani Hulk, ele que é o Rei Momo do Carnaval de Florianópolis, para que ele convoque o Brasil inteiro para nossa folia, para a folia do Carnaval de Santa Catarina. É um prazer e eu quero o seguinte, a mensagem que eu dou para o pessoal de Santa Catarina, que saia de casa, vem brincar o nosso carnaval em clube, nas cidades que tem foliões, que tem carnaval de rua, venha brincar. Vamos aproveitar, essa é a maior festa popular brasileira e nós temos que aproveitar as 5 noites, 5 dias. Vamos acabar, esquecer a crise só quarta-feira de cinza. E olha aí, pra quem queria um carnaval alemão de Santa Catarina, tá aí, né? Um Rei Momo loirinho representando a raça catarinense. Mas nós também temos a beleza negra de Santa Catarina. A Kelly, ela que é rainha do carnaval neste ano e que vai estar na avenida, vai estar participando dos 4 dias de folia. Kelly, proclame os foliões para cair no arrastão da folia. Vamos estar todas as noites participando do carnaval, todas as noites. Tá aí muita cor, muito brilho, muita gente bonita no Carnaval de Santa Catarina. Vem você também pro Arrastão da Folia. Rede OM Brasil, Carnaval de primeira. Voltamos a Marquês de Sapucaí, enquanto aguardamos o desfile da São Clemente. Mais uma escola desfilar essa noite aqui na Marquês de Sapucaí. A São Clemente, que é a única escola a desfilar aqui na Marquês de Sapucaí, quer no grupo especial, como no grupo 1, a pertencer à zona sul da cidade. Rede OM Brasil e você, Carnaval de primeira. Vocês estão vendo o pessoal da VASP fazendo manutenção. VASP, um sorriso no céu. Carnaval 93. Oferecimento Skin Cariol. Skin Cariol é muito mais cerveja. VASP, a melhor distância entre 2 pontos. Agora você vai conhecer a loira mais gostosa de tudo. Não importa onde você esteja, Skin Cariol é a loira mais gostosa. Skin Cariol é muito mais cerveja. Se o carnaval mexe também com o seu estômago, vá de Sorrisal. Sorrisal, o som do bem-estar. Estude no Hélio Alonso e ponha o seu nome no listão. Hélio Alonso, o curso pré-vestibular que mais aprova no Brasil há 40 anos. Inscrições abertas Centro, Botafogo, Madureira e Meia. Pré-vestibular Hélio Alonso. Estude e ponha o seu nome no listão.
tempo de você provar o melhor churrasco da cidade. Só aqui você vai encontrar. Tempo Gaúcho, você vai gostar. O atendimento especial e o buffet internacional. Tempo Gaúcho, venha nos visitar. O melhor lugar pra se almoçar. Rua Beneditinos 22, 253-3299. Se o carnaval mexe também com o seu estômago, vá de Sorrisal. Sorrisal, o som do bem-estar. Agora você vai conhecer a loira mais gostosa de tudo. Não importa onde você esteja, Skin Cariol é a loira mais gostosa. Skin Cariol é muito mais cerveja. A gente pintou a cara para acabar com a corrupção. A gente pintou a cara para mudar um mau presidente. Mas hoje, a gente só vai pintar a cara para se divertir. Vamos coroar a democracia. Quando a monarquia voltar ao Brasil, a gente só vai pintar a cara para comemorar. Vote no rei. Sertão Brasileiro, com Jair Rodrigues. O melhor da nossa música, sob o comando de quem entende do assunto. Próxima quinta, 9h30 da noite. Logo após, Tela Mágica. Rede OM Brasil e você, amigos para sempre.